Bom dia, galerinha do quarto ano A, bom dia, galerinha do quarto ano B, bom dia, família, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos ter aula de história, tá? E nessa aula nós vamos trabalhar da página 172 até a página 177 da nossa apostila, tá? Nós vamos trabalhar com temas sobre as moradias dos escravizados, sobre o que era um quilombo, sobre as relações que as pessoas escravizadas tinham com seus donos, né? Então, nós vamos trabalhar com bastante coisa interessante hoje, tá? Então, pegue a sua apostilinha de história, a minha já tá aqui sobre a mesa. Pegue o seu caderninho também, caso você queira anotar alguma informação, tá bom? Então, lá na página 172, pessoal, nós vamos ver o tema Moradia das pessoas escravizadas. Nós veremos informações sobre como eram essas moradias, essas habitações das pessoas escravizadas, tá? Nós vamos ver sobre as fazendas, tem diversas informações. Já na página 173, nós vamos ver sobre os quilombos, tá? Então, o quilombo, ele era um local, né, de fortaleza, né, de refúgio para os escravizados, né? Lá eles tinham a liberdade de reproduzir os seus costumes, né, o seu modo de vida, lá da África. Então, lá no quilombo eles tinham essa liberdade para ser eles mesmos, né? Então, já que era tão limitado o que eles podiam fazer, tinham uma vida tão diferente, tão limitada, tão cheia de regra, né? Uma vida de servidão lá dentro das fazendas, dentro das senzalas. Então, lá no quilombo era um local onde eles podiam se libertar, tá bom? Então, vamos acompanhar a leitura dos textos, né? As atividades que nós temos. E se surgir alguma dúvida, você manda lá na agendinha para a prof, ok? Vamos acompanhar? Então, galera, lá na página 172 da nossa apostila, nós vamos ver o tema Moradia das pessoas escravizadas. Agora que você já estudou a respeito de alguns tipos de moradia das pessoas livres, que tal descobrir como eram as habitações das pessoas escravizadas? O lugar onde os escravizados dormiam recebia o nome de senzala. Em algumas fazendas, as senzalas eram grandes e os escravizados dormiam todos juntos em um grande barracão, após um dia inteiro de trabalho. Havia também certas fazendas a existência de pequenas senzalas que abrigavam menos pessoas, geralmente das mesmas famílias. Você já tinha ouvido falar sobre a existência de família de pessoas escravizadas? Acho que não. Alguns donos dos escravizados permitiam que eles se casassem e formassem famílias. A existência delas foi fundamental para tradições culturais africanas fossem preservadas, né? Então, a construção dessas famílias preservou muito dos costumes, muito da cultura dos africanos. Aqui abaixo. Como as senzalas eram feitas de acordo com as práticas da época, a maioria das construções era feita de pau a pique e coberta com sapé ou palha de coqueiro, por exemplo. Podemos ver o quanto os conhecimentos de alguns hábitos culturais dos povos indígenas foram incorporados pelos conquistadores europeus. Aqui abaixo nós temos uma imagem. República de Quilombo, Memorial do Cerrado, Goiás, 2009. Essa fotografia mostra uma reconstrução de um quilombo. Você sabia que não viviam apenas africanos nos quilombos? Indígenas e pessoas livres em busca de melhores condições de vida também procuravam essas comunidades. Então, a gente sabe agora que não era só só os escravos que viviam nos quilombos, os indígenas e as pessoas livres que buscavam melhores condições de vida também habitavam aqui nesses quilombos. Mas, prof, o que é um quilombo mesmo? A gente vai descobrir na página seguinte. Então, pessoal, na página 173, nós vamos ver o tema quilombos. Uma dentre as várias maneiras encontradas pelos escravizados para resistir à escravidão foi a formação de quilombos. Essa palavra vem de quilombo, termo banto que significa fortaleza, acampamento. Nos quilombos, os africanos tentavam reproduzir alguns costumes, modo de vida, língua e religião que tinham em sua sociedade de origem na África, tá?
Então, esses costumes, tudo que eles preservavam, vinham da África. Mais abaixo, na maioria dos quilombos, os moradores viviam da caça, da pesca e do cultivo de alguns alimentos. Muitos deles mantinham trocas comerciais com os povoados vizinhos, principalmente para obter alimentos e armamentos, tá? Abaixo nós temos uma atividade de número 1 e atividade de número 2, que diz assim: Número 1. Como você viu, existiram basicamente dois tipos de senzala. Faça a relação entre as legendas e as imagens. Número 1. Senzala que abrigava todos os escravizados, que era uma senzala bem grande, com várias portas e janelas, que todo mundo ficava dormindo ali amontoadinho. E senzala de número 2, que abrigava pequenas famílias, que era como se fossem umas casinhas ali, tá? Número 2. Explique com suas palavras por que os quilombos podem ser considerados uma forma de resistência dos africanos escravizados. Então, ali você, na número 2, você pode construir a sua resposta com base no texto aqui acima, né? Você pode colocar ali que o quilombo era um lugar onde os escravizados, onde os africanos, né, eles se sentiram protegidos, né? Eles criaram como se fosse uma fortaleza ali para manter os seus costumes, né? E não deixar se perder toda aquela origem africana deles, né? E os simpatizantes, né, que foram alguns trabalhadores livres e outros indígenas, né, que já viviam aqui no Brasil, se gostaram também da ideia e foram viver lá com eles, lá no quilombo. Então, né, nos vários quilombos, né, porque era como se fosse acampamentos ali, onde eles construíam as suas casas, né? Então, haviam vários quilombos, não era um só, tá, galera? Próxima página agora. Na página 174, nós vamos ver o tema Zoom Cultural, as moradias do passado pelo mundo. Como você imagina que eram as habitações em outros lugares do mundo no século XVII? Eram muitas as formas de morar. Vamos conhecer algumas. Então, aqui nós temos a primeira imagem, né? Antecâmara do quadro Rei Luís XV, do Palácio de Versalhes, França, 1996. No século XVII, as pessoas da nobreza, especialmente os reis, viviam em residências grandiosas e muito luxuosas. O material usado nas construções era refinado, como ouro, mármore e pedras preciosas, tá? Ali abaixo nós temos uma outra imagem. Na segunda imagem diz assim: imagem sem título de David, habitação na área rural da Holanda. Olho sobre a tela. Eram pouquíssimas as pessoas na Europa que viviam em moradias luxuosas. A maior parte da população era pobre e as casas eram muito pequenas. Em geral, os trabalhadores das áreas rurais moravam em casas com um único cômodo, com chão de terra e poucos móveis. Nos meses mais frios de inverno, era comum abrigar animais domésticos, como vacas, cabras e galinhas, dentro da casa para que todos os humanos e animais fossem aquecidos, ok? Página seguinte. Página 175 agora, pessoal, nós temos mais uma imagem que diz assim: o Ermitério de Cinco Servos. É uma imagem da China, uma pintura, e diz assim: na China havia grandes e movimentadas cidades, desde cerca do ano 500. Nela circulavam muitas pessoas e as moradias não se pareciam com as que existiam na Europa. O material de construção era diferente e as casas tinham móveis e cômodos também, muito diferentes do que havia no Ocidente. Por exemplo, eram comuns paredes feitas de bambu ou de algum tipo de papel, material pouco usado em outras partes do mundo. Os hábitos, os costumes e o estilo de vida dos chineses também eram bastante diferentes daqueles das pessoas do Ocidente, ok? Falando nisso, desculpa, gente.
E nos dias de hoje, as moradias também são bastante diferentes entre si? Reúna-se com 3 colegas, vocês devem elaborar uma folha avulsa, o desenho de uma casa e a planta de uma moradia atual do Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. Pessoal, essa atividade aqui eu quero adaptar, tá bom? A gente vai fazer de uma maneira diferente. Cada um de vocês vai pesquisar sobre um tipo de moradia em um país que vocês tenham curiosidade. E não pode ser o Brasil. Por quê? Porque tudo aquilo que está aqui no Brasil nós já conhecemos, né? Eu vou trazer as plantas de algumas casas aqui do Brasil e vocês podem pesquisar na Europa, na China, por exemplo. Vocês podem pesquisar lá nos Estados Unidos, na Austrália, em todos os lugares do mundo que vocês tiverem curiosidade, vocês vão buscar a imagem de casas e vão trazer para prof, né, lá na nossa salinha do Zoom, tá bom? Então, amanhã, terça-feira, vocês deverão apresentar uma imagem de uma casa em outro país lá na nossa salinha do Zoom, tá? Quem quiser fotografar também, porque não pode participar da salinha do Zoom, pode fotografar e mandar a imagem. Mas por que vai ser bacana? Porque você vai mostrar para os seus amigos na salinha do Zoom, a gente vai conversar e vai ser algo bem dinâmico, tá bom? Então não percam. Agora, pessoal, na próxima página, página 176 agora, pessoal, a gente vai ver o tema As relações entre as pessoas livres e escravizadas. O texto diz assim: Você já ouviu as palavras sinhá ou senhor? Sabe o que elas significam? Os proprietários ou donos dos escravizados eram chamados de senhores e suas esposas eram chamadas de senhoras. Eram palavras que os diferenciavam das demais pessoas ou grupos sociais e evidenciavam seu poder social. Como os africanos pronunciavam senhor e sinhá, com o tempo essas palavras criadas por eles passaram a fazer parte da língua portuguesa no Brasil. Então, senhor e sinhá eram as formas com que os escravizados se dirigiam aos seus donos. A relação entre os senhores e os escravizados era bastante desigual. Os senhores tinham, afinal, o direito de decidir sobre tudo o que acontecia na vida dos escravizados, se poderiam viver ou se seriam mortos, se seriam bem tratados ou castigados, se ficariam em fazendas próximos aos seus amigos ou se seriam vendidos para fazendas distantes. Então, para ser bem tratado, uma pessoa escravizada tinha de se mostrar obediente e respeitosa com os senhores e as sinhás. Alguns, com o tempo, conquistavam respeito e carinho de seus proprietários. Era possível até mesmo que desse modo fossem libertados. Tá? Então, aqui abaixo nós temos uma imagem que retrata o século XIX, né? Uma gravura, onde os escravizados trabalhavam no campo, né? E eles tinham ali, esses escravizados aqui, pouco contatos com seus donos, né? Página seguinte agora. Então, pessoal, agora na página 177, para a gente finalizar a nossa aulinha de história, nós vamos ter mais 2 imagens, tá? Uma diz assim: Uma senhora brasileira em seu lar, de Jean-Baptiste Debret. Então, essa é uma pintura, né, uma gravura do século XIX. E diz assim: Já os escravizados que trabalhavam nas moradias conviviam com seus senhores e viviam mais perto deles, né? Diferente daquelas pessoas que nós vimos na imagem da página anterior. Aqui abaixo nós temos outra legenda, né? E diz assim: sapataria, né? É uma gravura. Nos núcleos urbanos, os artesãos compravam por poucos escravizados, para lhes ajudar. Estes escravizados podiam aprender um ofício, como de sapateiro ou carpinteiro. Em geral, além de realizar o mesmo trabalho que seus donos, moravam nas mesmas casas e comiam a mesma comida. Mas a diferença entre ser africano escravizado ou afrodescendente e ser livre, europeu ou descendente de europeu, marcava a desigualdade na relação entre eles, tá? Então, ali abaixo nós temos mais uma atividade que diz assim:
Marque C na alternativa correta e I nas alternativas incorretas. Então, você vai ler cada uma das sentenças com base em todas as informações que nós tivemos nesses textos, tá? Se precisar retomar a leitura deles com mais calma, porque a prof lê bem rapidinho aqui, pra gente não perder muito tempo, às vezes, né, passa alguma informação despercebida, você pode estar retomando a leitura para compreender melhor e também resolver os exercícios, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem é só me chamar lá na agendinha eletrônica, tá bom, pessoal? Beijinhos e até a próxima aula!